Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E hoje eu vou imitar o vídeo do Nicolas, né? Fundo preto. Tem mais nada aqui no fundo. Amados, bora para esse vídeo falar sobre uma profecia aí do apóstolo Edilson Pomini a respeito de algumas coisas e principalmente também falando da questão do Nicolas Ferreira. Então preste atenção do começo ao fim. Eu estava fazendo um dos vídeos dele e ele soltou o outro referente, ou seja, os dois se completam. Então você vai ver um, que é o primeiro, e depois você vai ver o outro, e aí você une os dois, ok? E aí você vai prestar atenção e vai entender bastante coisa. Beleza? Já deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve. E olha, quero agradecer o pessoal que fez as doações para a igrejinha lá da Tanzânia. Lembra que a gente vai reformar, vai construir a igrejinha? O apóstolo Eduardo Ribeiro, responsável aí por isso, falou que alcançamos o objetivo. E agora ele só tem o objetivo de conseguir mais para levar o construtor para lá. Mas isso ele falou que ele vai fazer. Ele faz venda de livros dele, outras coisas. Ele falou que isso ele consegue mais fácil. Então ele vai nas igrejas que ele prega, o pessoal oferta. Então ele vai disponibilizar esses valores para isso. Mas o principal objetivo conseguimos, e ele agradeceu demais por isso. E logo ele terá filmagens da igrejinha sendo construída e vai estar passando aqui para gente. Então você, querido, que ajudou, muito obrigado mesmo. Bora então para esse vídeo com o Edilson Pomini, falando a respeito aí dessas situações que estamos vivendo e também do Nicolas Ferreira. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho de você mais uma vez estar aqui comigo. Que Deus te abençoe, ilumine grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. É muito bom e é muito prazeroso para mim poder ter você aí do outro lado, e eu poder contribuir um pouquinho com o seu crescimento espiritual, com o seu crescimento emocional, enfim, com o seu crescimento de uma forma em geral, né? Porque cada vez que você entra no nosso canal, pode ter certeza que uma bênção especial é profetizada, é liberada sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas hoje eu quero falar de um tema, e hoje eu quero falar de um tema que Deus tem inquietado muito o meu coração já há um bom tempo, né? A respeito da nação brasileira, o lado oculto da nação brasileira, o lado obscuro da nação brasileira, e que nós precisamos, amado, como diz a palavra do Senhor lá em Ageu 4:6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Infelizmente, nós brasileiros, né, como um todo, infelizmente, tanto cristãos como não cristãos, lamentavelmente, temos um conhecimento muito pequeno daquilo que realmente tem acontecido, aquilo que acontece no Brasil desde o seu início, desde o seu descobrimento, ou até mesmo antes do seu descobrimento. O Brasil, né? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz. Uma terra tão rica, uma terra, como Pero Vaz de Caminha escreveu, né, na sua carta a Dom João VI, quando aqui eles estiveram, e ele escreve para o reino, né, para o rei de Portugal, dizendo, olha, é uma terra em que se plantando tudo dá. Então o Brasil é uma nação rica, é uma nação próspera, é uma nação rica em água, em minerais, em terras, banhada de norte a sul pelo mar. Irmãos, né, não dá para a gente pensar que um país tão rico em recursos naturais seja tão pobre, seja tão miserável, viva debaixo de tanta escassez, como lamentavelmente nós temos vivido. Mas existe uma explicação para isso. Existe sim uma explicação para isso, e é por isso mesmo que eu disse para você, por falta de conhecimento nós perecemos. Mas quando nós entendemos o que realmente acontece desde o princípio, nós trilhamos um caminho diferente daquele que a maioria das pessoas tem trilhado, né? Mas antes eu gostaria que você curtisse, comentasse e compartilhasse também aí esse vídeo, para que muito mais pessoas possam ter sabedoria e entendimento e possa entrar no propósito, né, de tomar posse das bênçãos. A palavra de Deus, ela nos orienta, amados.
né, a tomarmos posse. A Bíblia diz assim que o reino de Deus, ele é tomado à força. Esse versículo é um tanto quanto forte e causa até um certo tipo de questionamento, mas, na verdade, a palavra está deixando muito claro que não adianta nós queremos as bênçãos e vitórias que Deus tem para nós, cruzando os nossos braços, sendo passivos diante das circunstâncias, diante do inimigo, diante das adversidades. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos realmente tomar uma decisão. O que nós queremos para a nossa vida e o que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós queremos continuar sendo uma nação rica em tudo quanto é recurso que você pode pensar e imaginar, mas miserável no trato com os seus filhos e suas filhas. O que é que nós realmente queremos? Eu quero a prosperidade, eu quero a bênção, eu quero a vitória, eu quero comer o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Em nome de Jesus, amados. Vamos então nos posicionar. A primeira coisa num processo de quebra de maldições é nos posicionarmos. Nós não vamos quebrar a maldição a nível nacional se nós não quebrarmos a maldição a nível pessoal. Tudo começa na minha vida, na sua vida. Logo em seguida, vai se estender à nossa família, aos nossos familiares, à nossa parentela, e automaticamente vai ganhando-se uma dimensão cada vez maior, né? A Bíblia diz assim, amado, lá em Provérbios capítulo 26, versículo 2, que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Isso é fato. Lamentavelmente, o Brasil deu para Satanás todos os argumentos possíveis e imagináveis para que ele tivesse o controle dessa nação. Nós nascemos fruto de rebeldia, fruto de medo, de desespero. Quando a família real ela veio para o Brasil, ela veio porque estava com medo da morte. Ela veio porque estava desesperada, porque as suas cabeças iam rolar se eles continuassem em Portugal. Então, eles vieram para cá porque estavam com medo, porque estavam ameaçados, enfim, estavam aflitos. Eles não vieram por prazer, eles não vieram com alegria, eles vieram porque estavam com muito medo, estavam em desespero. E quando eles colocam seus pés aqui na terra do Brasil, eles trazem consigo essas maldições, eles trazem consigo esse medo, essa insegurança, essa incerteza. Eu estava orando, e eu tenho orado muito pelo Brasil, e isso eu tenho me mostrado, amados, quantos xingamentos foram proferidos pela família real de Portugal quando vieram para cá. Porque, amado, imagina, eles saíram do luxo, eles saíram de uma Europa que já estava há 500 anos para frente, né? Já estava há muito mais tempo. Então a modernidade lá era muito maior, e de repente eles vêm para uma terra que eles desconheciam, que precisava ser desbravada, que precisava ser colonizada. Então você imagina quanto ódio, quanta ira, quanta mágoa, quanto ressentimento, quanto medo, quanta insegurança essa gente trouxe para cá. E isso foi expressado através de palavras de maldição, de xingamentos. Quantas mortes, amado, quantos índios morreram, quantas pessoas morreram aqui por causa da disputa de espaço, de terras, quanto sangue inocente foi vertido e foi absorvido pelas terras do Brasil. E tudo isso, amado, deu a Satanás a legalidade que ele tanto precisava para trazer sobre o Brasil toda forma de obras malignas, de angústias, de tristezas, de medo, de ansiedade. O Brasil, infelizmente, hoje, e se você vê aí os noticiários, é o país que mais consome
remédios para ansiedade, ou se não me engano, o segundo país que mais remédio consome para ansiedade, para depressão. Infelizmente, amados, isso é resultado das maldições, de tudo que foi ofertado para que Satanás tivesse legalidade. Então nós precisamos, amado, nos posicionar. Ou continuamos passivos diante dessa situação, ou reagimos. Como que nós reagimos? Primeiro, uma decisão. Eu quero comer o melhor dessa terra. Então eu não aceito essa maldição na minha vida. Eu não aceito que o erro dos antepassados, o erro daqueles que colonizaram essa nação, venha respingar na minha vida, na minha família. Eu me posiciono entregando a minha vida nas mãos do Senhor, confessando Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Mestre da minha vida, e a partir de agora, num processo de renúncia diário, amado, a quebra de maldições, ela é um processo diário de renúncia, de declarações proféticas, de determinação. Como eu disse agora há pouco, o reino de Deus é tomado à força. Então nós temos que nos posicionar, você tem que se posicionar. Como cristãos, nós temos que começar a reverter, revogar, cancelar todo ódio, toda ira, toda mágoa, ressentimentos, medo, toda crueldade que foi executada no território brasileiro e que deu a Satanás essa legalidade. Pedindo perdão ao Senhor, peça perdão a Deus, amado. Peça perdão a Deus, principalmente você que mora em cidades litorâneas, porque foram as primeiras a serem colonizadas. Esses territórios foram alvo de muito sofrimento, de muito derramamento de sangue, de muitas batalhas. Infelizmente a história oculta tudo isso. Nós temos uma história também de fundação de cidades que foram edificadas por pessoas que tinham pactos e aliança com o reino das trevas. Homens que claramente e abertamente se declaravam ateus ou simplesmente inimigos do cristianismo. E na mão deles foi confiado projetos de grandes cidades. Prova disso é a própria capital brasileira, que foi construída a partir dos projetos de um homem que sempre se declarou promíscuo e ateu. Você imagina, irmão, irmã, o tamanho dessa legalidade. Então, eu começo hoje essa série, convidando você a ler um pouquinho mais a palavra, a se revestir com poder e autoridade. Nós vamos continuar esta série e eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer muito. Eu quero convidar você também, se você tiver um tempinho, leia o livro de 2 Reis, no capítulo 24 e também no capítulo 25. Vai te abrir um pouco mais a mente e o entendimento a respeito de maldições. Por que Israel foi levado cativo? Porque houve uma legalidade. Infelizmente, ao longo da história do Brasil, muitas foram as brechas, as portas de entrada e a legalidade oferecida pelo inimigo. E agora o caminho tem que ser feito de forma inversa, fechando as brechas. Por isso que nós precisamos hoje, não de uma igreja que promova eventos, não de uma igreja que promova shows, não de uma igreja que promova momentos, mas uma igreja que busca o arrependimento, o quebrantamento, que busque realmente um conserto diante de Deus. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha presença, se desviar dos seus maus caminhos. Essa é a direção que nós vamos tomar para que as maldições sejam quebradas. Resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu estava orando, colocando diante do Senhor algumas situações e algumas pessoas de maneira específica, orando pela política do Brasil, orando por tudo que está acontecendo, por tudo isso que acabou de acontecer também, essa situação, essa polêmica, em relação aí ao Pix.
e muito sério, muito grave, amados. Eu apresentando diante do Senhor, o Espírito Santo me levou a algumas visões espirituais, e o que eu posso dizer para você, amado, assim, que realmente eu vim hoje aqui pedir a você, a todos vocês que tiverem, né, que tenham entendimento espiritual, que você compreenda uma coisa, amado. Eu venho falar aqui como homem de Deus, como servo de Deus. Nós estamos numa grande batalha espiritual, né? Eu sempre disse isso, vou continuar sempre falando isso, alertando, né? Só que nos próximos dias, essa batalha espiritual, ela vai se intensificar muito, demais, de uma maneira muito intensa. O Senhor me mostrou, amado, amada, levantes nos 4 cantos do Brasil. Um levante muito grande. Se nós achávamos que essa divisão, né, entre direita e esquerda era só uma teoria da conspiração, não, amado. Não, nós vamos ver claramente os dois lados. E nós, como patriotas, e nós, como povo de Deus, como povo que tem princípios, que tem família, nós precisamos estar mais do que nunca unidos, amado. Mais do que nunca unidos. Unidos em oração, pedindo ao Senhor que proteja, que guarde a vida daqueles que estão se mobilizando, estão se levantando, estão agindo em favor da nossa nação. Então o Senhor me mostrou, amado, o inimigo levantando pessoas. Há um ódio muito grande, quer dizer, eles sempre viveram debaixo dessa opressão maligna, né? Essas pessoas que hoje estão aí, né, entre aspas, no poder, porque nós sabemos muito bem a origem de tudo isso e o que de fato está por trás de tudo isso, mas enfim, essas pessoas que hoje se encontram numa posição de poder, né, elas estão sendo bombardeadas, banhadas no ataque do diabo, no agir de Satanás, mesmo no ódio. Essas pessoas estão embriagadas de ódio pelos nossos políticos de direita. O Senhor me mostrou assim que nós temos que orar muito pela vida do Nicolas, muito. Esse menino hoje representa uma voz, né? Uma voz, talvez hoje ele seja a voz mais intensa da direita. Ele conseguiu chamar a atenção do Brasil, ele conseguiu reacender a chama que o inimigo estava, a custo de muito trabalho maligno, de muita oferenda, de muitos portais, né? Porque o que acontece é que os demônios, amado, eles estão agindo para tornar a sociedade, as pessoas sonolentas no sentido de não reivindicarem seus direitos. O Senhor me mostrou, amado, nuvens e mais nuvens densas de ação de Satanás e seus demônios, para que os brasileiros ficassem e continuassem sonolentos. Olha quanta barbaridade está acontecendo, amado, ao longo desses 2 anos desse desgoverno. E as pessoas estão passivas, inclusive a grande maioria daqueles que se dizem patriotas, sempre aguardando, esperando um novo acontecimento, uma nova situação. E de repente Deus levanta esse rapaz, esse menino, é um jovem ainda, e desperta ele com autoridade, e ele é usado por Deus. E Deus fala aqui, amado, que ele está levantando realmente, né, esse rapaz. Juntamente com ele, alguns outros vão se levantar, alguns políticos, alguns deputados e alguns senadores vão se levantar com muita ousadia. Por quê? Porque Deus usou esse rapaz para reacender a chama do patriotismo no coração do povo brasileiro.
por outro lado, a esquerda se levantou com muito ódio. E eles estão armando. Deus mostrou para mim, amado, reuniões acontecendo na calada da noite, nas de madrugadas. Não pense você que eles estão aceitando a derrota assim de uma maneira tranquila, não. Eles já estão preparando vários ardis para contra-atacar. Eles estão preparando várias situações. Eu vi, amado e amada, reuniões e mais reuniões acontecendo na calada da noite, papéis sendo rapidamente redigidos, argumentos atrás de argumentos, enfim, tudo isso banhado com muito ódio, com muita ira e com um único propósito: destruição. Então nós precisamos cercar os nossos deputados federais, enfim, todos os políticos da direita, que realmente, e é importante que a gente tenha também sabedoria e discernimento, para que a gente ore de maneira direcionada, né? Mas hoje há um levante muito grande, há trabalhos malignos nos 4 cantos do Brasil contra o Nicolas e contra alguns deputados de direita. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que realmente guarde a vida desses homens, guarde a vida também de deputadas e de mulheres também, que têm se levantado. Uma outra coisa, amados, o Senhor me mostrou uma grande convocação demoníaca, nos próximos dias, uma grande oferenda, um grande portal sendo aberto, uma invocação do mal contra o presidente Bolsonaro e a sua esposa Michele. Então, vamos orar pela vida desse casal. Sim, eu sei que todos já estão orando, mas a Michele, por exemplo, ela vai fazer uma viagem. E o Senhor me mostrou, amados, o inimigo tentando de todas as maneiras envergonhar e até impedir a Michele de chegar ao seu destino. Por outro lado, e para terminar, o Senhor também me mostrou, queridos, que está chegando o grande tempo. Por isso todo esse rebuliço. Então nós precisamos estar preparados, porque virão com contra-ataques, nós teremos aí surpresas não muito agradáveis, mas em tudo isso nós seremos mais do que vencedores, porque assim como Deus preparou o Nicolas e usou ele com grande ousadia para derrubar esse laço maligno que Satanás havia preparado para o povo brasileiro, assim o Senhor vai continuar levantando os seus. Então estejam preparados. Não é tempo, amado e amada, de olhar para a direita, para a esquerda. É tempo de olhar para o alto, é tempo de clamar, é tempo de buscar a presença de Deus, de repreender todo o mal, todo encantamento, todas as obras do mal, em nome de Jesus Cristo. Então vamos estar atentos, amado. As serpentes, elas estão agitadas, né? O mal está agitado, o inimigo está agitado. Essa situação, ela não mexeu com algo pequeno, não. Tudo isso que nós estamos começando a viver é o prenúncio do grande rebuliço que vai anteceder a grande vitória, e todos nós vamos estar celebrando, glorificando e exaltando a Deus. Então, em nome de Jesus, eu peço para você, una o seu coração, una a sua fé, independente da sua placa denominacional, una a sua fé, a nossa fé. Vamos formar uma grande corrente de oração nos próximos dias, lá na sua devocional, no seu momento com Deus. Separe um minutinho, né, 5 minutinhos, 10 minutinhos, e ore pelos nossos políticos, pelo nosso presidente Bolsonaro, pela Michele, pelo Nicolas e por todos os patriotas, todos os deputados e senadores patriotas que estão lutando para que o inimigo caia por terra. A vitória é nossa, não tenha dúvida disso, mas é um momento em que todos nós precisamos estar revestidos, porque o tempo da batalha chegou e o tempo da vitória
também como ele vai chegar. Amém? Deus te abençoe. Se você puder, curte, comenta, compartilha, passe esse vídeo para adiante. Tenho certeza que Deus vai mover uma grande multidão de intercessores nesses próximos dias. Amém? Conto com a sua cooperação, conto com a sua fé, com a sua unidade aqui com a gente em nome de Jesus. Fica com Deus e até um próximo encontro. Tchau. E aí, amado, o que você achou desse vídeo, hein? Forte, né? Deus abençoe você, um forte abraço. Não se esquece, comenta aí embaixo, mas seja educado cristão, tá bom? Seu comentário fica. Forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.